Irmãos, primeiro destaque dos 5 primeiros versículos, espero que os irmãos acompanhem. Tem uma ilustração muito boa a respeito desse bloco aqui. Peguei em um dos comentários, falando de um capitão aviador. Vocês podem pesquisar no Google, Colum Thomas Knox. Ele era capitão aviador da Real Força Aérea Britânica. Ele faleceu em 1977. Um amigo dele, desse capitão, que também já era um herói de guerra, ele foi condecorado pela Rainha Elizabeth por bravura no combate na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. E depois da cerimônia, esse capitão Knox e o amigo que foi condecorado, eles vestiram roupas civis e foram jantar em um restaurante em Londres. E enquanto jantavam, uma moça se aproximou deles e pôs na mão de cada um uma pena branca. Essa pena branca era sinal de desprezo pela covardia de quem não se alistava nas Forças Armadas Britânicas naqueles anos de guerra. Então essa história ilustra muito bem o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus quer dizer aqui é: não julgue apressadamente, não se apresse em concluir coisas. Não julgue descaridosamente e principalmente não viva criticando as pessoas sem você saber de fato o que está acontecendo na vida delas. Jesus não está aqui nos proibindo o uso de critérios sadios. O que Jesus nos proíbe aqui é o espírito de crítica, é aquele mau hábito, aquele hábito pecaminoso de viver, de acordo com o verso 3, reparando no irmão, reparando nos supostos erros das pessoas. Então, é isso, irmãos. Verso 6, não deis aos cães. Aqui nós temos uma ocasião que nós vamos precisar julgar. Existem pessoas que, dependendo dos critérios, né, os critérios que a gente use, infelizmente, serão consideradas, podem vir a ser realmente consideradas como cães e como porcos. A igreja primitiva era muito cuidadosa com relação às pessoas que eram admitidas à celebração da ceia do Senhor. E associava esse versículo 6 com essa prática deles naquelas ocasiões. A ceia na igreja primitiva costumava começar com esse anúncio: as coisas santas são para os santos. E o Didaquê é um documento muito importante que data do ano 100. Nesse Didaquê está escrito que ninguém coma ou beba da ceia, exceto os que foram batizados no nome do Senhor. Porque, com respeito a isto, o mesmo Senhor disse: não deem o santo aos cães. Ou seja, essa associação da ceia com esse versículo. Mas aqui, irmãos, o significado é mais óbvio, mais comezinho. É de que realmente existem certas pessoas que não serão capazes de receber a mensagem do Evangelho. Jesus nos alerta aqui contra essa impossibilidade de compartilhar certas verdades com certas pessoas, né? E extensivamente nós podemos também concluir que não é com qualquer um que nós podemos falar qualquer coisa, né? Precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Nos versos 7 a 11 nós temos os estímulos que Jesus nos dá à oração. No verso 7 ele diz: peçam, busquem e batam. Esses verbos estão no imperativo, e no grego eles são chamados de imperativos presentes. É uma tradução talvez mais ao pé da letra seria assim: peçam sempre, sigam pedindo, busquem sempre e sigam buscando, batam sempre e sigam batendo. Nos versos 9 a 10 nós temos aqui a resposta a uma pergunta: a que tipo de Deus nós estamos orando? Nós estamos orando a um Deus indisposto a nos atender? Nós estamos orando a um Deus zombador, como os deuses da mitologia greco-romana, cujas respostas às nossas orações podem conter armadilhas que vão diverti-los e nos causar dano? Ou nós estamos nos dirigindo a um Deus bondoso, que está mais disposto a nos dar do que nós estamos dispostos a pedir? Jesus aqui, ele nos dá o exemplo dos pais.
E ele escolhe aí os exemplos dele com muito cuidado. Lucas acrescenta aqui mais um exemplo aos dois que nós temos em Mateus. Lucas acrescenta: se o filho pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião. Lucas 11:12. E os dois exemplos mencionados aqui por Jesus, pães e serpentes, eles têm aparência semelhante àquilo que o filho está pedindo. As pedras as pedras, né? Pedras e serpentes. As pedras arredondadas daquela região eram da forma e do tamanho de pequenos pedaços de pão. E se um filho pedir pão ao seu pai, acaso o pai vai se rir dele oferecendo uma pedra que possa ser confundida com um pão? Se o filho pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente? A serpente aqui, irmãos, provavelmente Jesus esteja se referindo a uma enguia, que tem a forma alongada, e ela não podia ser comida pelos judeus, porque ela não tinha nem barbatanas nem escamas. Então era jogada de volta no mar. Eu lembro aqui, uma vez, do meu pai, que eu estava no refeitório lá dos sargentos, e meu pai veio com uma bolota assim de açúcar e me deu para comer. E eu peguei a bolota de açúcar e comi, e quando mastiguei, tinha um jiló dentro, né? Envolveu lá o jiló no açúcar, e eu, quando mastiguei, foi aquela coisa, rio, né? Se meu pai estiver ouvindo, provavelmente não se lembrará disso, né? A história diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? Ele não era crente naquela época. Jesus está se referindo aqui a pais crentes. Nós sabemos que existem muitos pais que provavelmente seriam capazes de fazer isso, mas ele está falando de pais éticos, né? De pais cristãos. Então esse é o argumento. Um pai que realmente tem princípios morais jamais iria zombar do seu filho dessa forma, né? E se esses pais que, como diz Jesus, mesmo assim são maus, não são capazes de negar o bem aos seus filhos, Deus, o nosso Pai Celestial, jamais se negará a ouvir as nossas orações. No verso 12, nós temos esse versículo é conhecido como a regra áurea e é considerado como o ponto alto do Sermão do Monte por muitos comentaristas. Reparem aqui, irmãos, que a atitude de quem afirma o seguinte: não devo fazer mal a ninguém, é oposta àquela de quem diz: eu devo fazer todo o bem que eu puder. Então, somente o amor nos ajuda a fazer isso, né? Se alguém tiver um carro, a lei pode obrigá-lo a dirigir de tal maneira que ele não atropele as pessoas, né? Não colida com outros veículos. Mas não existe nenhuma lei civil que nos obrigue a dar carona a uma pessoa que está na beira da estrada caminhando cansada. Eu lembro aqui, quando eu era jovem, na Igreja Presbiteriana de Botafogo, tinha um seminarista oficial da Marinha, e ele estava lá como seminarista da igreja, né? E o pastor era o tutor dele. Ele tinha uma Caravan azul marinho, bonita, reluzente, novinha, aquele carro que era sonho de consumo, né, naquela época. E nós tínhamos um culto ao ar livre lá no Mourisco, em Botafogo, e uma ocasião um mendigo fedorento, né, aceitou Jesus, levantou a mão, foi lá à frente, e ele deu uma carona para aquele mendigo no carro dele. Aquele mendigo fedorento no carro, levou ele para a igreja daquele jeito. E ele disse assim para mim: o meu carro, eu considero o meu carro como o jumentinho do bom samaritano. Né? Somente quem tem o amor de Jesus no coração, né, é que pode começar a pensar em obedecer essa regra áurea, né? E se nós realmente temos o amor de Cristo em nossos corações, essa regra vai ser o norte da nossa vida, onde quer que a gente esteja, né? No nosso trabalho, na nossa condução, na escola, no trem, quando nós estamos nos recreando, qualquer lugar. Só um novo homem, só um homem que tem um novo coração é que realmente pode obedecer esse mandamento. Versos 13 e 14. Os dois caminhos. A Bíblia
ela nos alerta em vários lugares a respeito da nossa vida, que a nossa vida sempre vai nos levar a essa encruzilhada suprema da nossa vida. Todos nós somos colocados diante dessa encruzilhada. Moisés falou com o povo em Deuteronômio 30: vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Josué também confrontou o povo de Israel com esse mesmo tipo de decisão em Josué capítulo 24. Escolhei hoje a quem sirvais. Deus ordenou a Jeremias no capítulo 21: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então essa é a mesma decisão que Jesus está colocando aqui diante de todos os homens nessa passagem. Existe um caminho largo e fácil de transitar, mas o fim dos que andam por ele é a ruína, e existe um caminho estreito e difícil de transitar, mas o fim desse caminho é a vida. E eu queria aqui examinar rapidamente algumas diferenças entre esses dois caminhos. Em primeiro lugar, é a diferença entre o fácil e o difícil. Um dos comentaristas, ele cita a história de Edmund Burke, viveu entre 1729 e 1797, e o Burke é considerado, alguns irmãos sabem, né, o pai do conservadorismo moderno. E ele discursou no parlamento inglês, onde Burke era deputado, né, fez um grande discurso, e ao terminar, algumas pessoas observaram que o irmão dele, o Richard Burke, estava lá como que imerso em pensamentos profundos. E perguntaram a ele o que ele estava pensando, e ele respondeu assim: estava me perguntando como fez Edmund para monopolizar todo o talento da nossa família. Mas depois eu lembrei que, enquanto todos nós estávamos nos divertindo, ele estava invariavelmente trabalhando. É a diferença entre o fácil e o difícil. Em segundo lugar, é a diferença entre a disciplina e a indisciplina. Trocar a disciplina por uma atitude descuidada não leva ninguém a um bom fim. Nesse mundo nos são oferecidos atalhos e promessas de resultados imediatos, mas as coisas de valor duradouro nunca vão se produzir instantaneamente. O caminho longo é, em última análise, sempre o mais adequado. Aqui eu quero citar uma frase do Steve Jobs: se você realmente olhar de perto, a maioria dos sucessos que aconteceram da noite para o dia levou muito tempo. E, em terceiro lugar, é a diferença entre a reflexão e a irreflexão. E aqui nós chegamos ao centro do problema, irmãos. Será que alguém, em sã consciência, haveria de escolher o caminho fácil, curto e indisciplinado se tivesse a capacidade de refletir com lucidez sobre o que Jesus nos coloca nesses versículos? O mundo tem dois aspectos: o do momento e o que vai haver amanhã. O caminho fácil pode parecer muito tentador no momento, e o caminho difícil muito pouco atrativo. A única forma de organizar de forma correta a nossa escala de valores é ver não somente o princípio, mas também o fim do caminho. Ou seja, nós precisamos ver as coisas não somente à luz do tempo, mas à luz da eternidade. Versos 15 a 20, Jesus nos fala sobre os falsos profetas. Ele diz aí no verso 15 que os falsos profetas são como lobos cobertos com peles de ovelhas. É interessante que o pastor, cuidando dos seus rebanhos, costumava vestir uma cobertura de pele de ovelha, mas com a lã para dentro e o couro para fora. Um homem pode se vestir como um pastor, mas não ser um pastor na realidade. Os profetas usavam uma espécie de roupa pela qual eles eram reconhecidos. Elias tinha um manto, que era uma espécie de capa de pelos. Esse manto de lã de ovelha tinha chegado a ser uma espécie de uniforme dos profetas. Mas esse manto também podia ser vestido por quem não tinha o direito de vestir. Zacarias afirma, capítulo 13, verso 4, que nos grandes dias que ainda viriam, nos dias futuros, os profetas não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Ou seja, havia pessoas que vestiam o manto de pelos dos profetas, mas que não eram de fato profetas reais e verdadeiros. Os profetas também, irmãos, naquela época, da igreja primitiva, eram um dos ministérios reconhecidos pela igreja. Homens que não tinham residência fixa, andavam de um lugar para o outro, levando às igrejas as mensagens recebidas da parte de Deus. Então, em sua, digamos, melhor expressão,
aqueles profetas eram uma inspiração para a igreja. Eles eram homens que, tendo abandonado tudo, serviam exclusivamente a Deus e à igreja. Mas esse ofício dos profetas também se prestava a abusos. Havia quem se valia dele para ganhar prestígio, para se aproveitar da generosidade das igrejas locais e para viver de maneira ociosa, cômoda e sem preocupações. Nós lembramos aqui de novo do Didaquê, que é um livro muito precioso, né? Escrito aproximadamente no ano 100 da nossa era. E ele tem algumas disposições com relação a esses profetas itinerantes. Elas são muito ilustrativas. Diz o Didaquê: deve-se respeitar os verdadeiros profetas, outorgando a eles a mais elevada honra. Se deve recebê-los com os braços abertos, nunca desatender às suas palavras, nem procurar limitar a sua liberdade de expressão. Abre aspas para o Didaquê: mas ficará em cada congregação um só dia, 2 dias possivelmente. Se ficar mais de 3 dias, é um falso profeta. Se for profeta, se pretende falar inspirado pelo Espírito Santo, ordenando que se prepare uma mesa para ele comer, é um falso profeta. Quem quer que lhes diga no Espírito, me deem dinheiro, ou qualquer outra coisa, é um falso profeta. Não o ouçam. Mas se pedir que deem a outros que têm necessidade, ninguém deverá julgá-lo. Se um profeta itinerante chegar a uma congregação e desejar estabelecer-se nela permanentemente, então trabalhe. E viva do seu trabalho. Se não tiver ofício, considerem como poderá viver convosco sem ser um cristão ocioso. Mas se não estiver disposto a aceitar estas condições, não é mais do que um comerciante do Evangelho. Tomem cuidado com os tais. Então essas palavras, irmãos, continuam bem atuais, no nosso, válidas para os nossos dias. Versos 21 a 23, essa passagem aqui tem uma característica, de certa forma, surpreendente. Jesus nos diz que muitos falsos profetas fariam e diriam coisas impressionantes. Naquela época, os milagres, nós sabemos, eram mais comuns do que hoje. E a igreja primitiva, irmãos, nunca negou que os pagãos pudessem fazer milagres. E eles diziam que eles faziam milagres para competir com os milagres de Jesus. Orígenes, no livro dele Contra Celso, ele diz assim: esse poder curativo não é em si mesmo bom ou mau, e está ao alcance de ímpios, assim como ao das pessoas honestas. O que Jesus afirma aqui nessa passagem é que ninguém pode usar o seu nome, tratando-se de impostura, de forma que não receba o seu devido tratamento no final. Vai chegar o dia da verdade. Essas pessoas vão prestar contas certamente. E ali vão ser conhecidos os verdadeiros motivos e essas pessoas serão definitivamente afastadas da presença de Deus. Então essa passagem contém uma grande verdade. Existe uma só prova de amor. O amor verdadeiro é a obediência. Não vale nada você dizer que ama uma pessoa se você continua a fazer coisas que você sabe que ela não gosta, que a entristecem. Ou você continuamente deixa de fazer aquelas coisas que ela diz que lhe agradam. Jesus nos ensina aqui que amor sem obediência é uma impossibilidade. Finalmente, os versos 24 a 27, talvez Jesus esteja aqui desenvolvendo um princípio que está em Provérbios capítulo 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Aqui Jesus nos exige 2 coisas e nos promete uma. Primeira, Jesus exige que nós o ouçamos. O primeiro passo para a vida cristã é dar a Jesus o que na moda hoje está em dia, o lugar de fala. Ele tem lugar de fala em qualquer momento, em qualquer situação, em todos os eventos. Segundo lugar, que os homens ponham em prática o que ele nos diz. O conhecimento deve se transformar em ação, a teoria deve passar à prática, a teologia deve chegar a ser vida. Não tem sentido em nós irmos ao médico se nós não estamos dispostos a fazer as coisas que o médico diz que nós temos que fazer. Se nós somos seguidores de Jesus, as nossas 2 obrigações mais básicas são ouvir e fazer.
Pergunta que fez um comentarista. Existe alguma palavra que resuma o significado de ouvir e fazer? Sim, essa palavra existe. É obedecer. Aprender a obedecer é a coisa mais importante na vida. E, em terceiro lugar, a promessa dele. Se a nossa obediência às suas palavras for o nosso fundamento firme, toda a nossa vida vai estar segura, irmãos. Por mais fortes que sejam as tormentas que venhamos a enfrentar. Que Deus nos abençoe.